E aí, galerinha do Humberto Sanches, saudade de vocês! Hoje venho aqui para falar um pouquinho sobre o nosso primeira semana de plano de aula, né? Do nosso PET, do nosso plano de ensino tutorial. Bom, nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre um assunto que a gente já tratou ano passado. Esse assunto é o que são os mitos e o surgimento da filosofia. Bem, recapitulando o que a gente já viu, né? Os mitos são uma forma de interpretação da realidade que dá conta de tudo quanto é tipo de problema que surgiu em tempos remotos e imemoriais e servem para nos orientar no mundo. Sim, para a gente compreender problemas como quem somos, para onde vamos. Mas tem um aspecto que ele é característico só dos mitos. Esse aspecto sempre tem uma força sobrenatural para explicar um problema do mundo natural. Exemplo, imagine que trovejou. Para uma tribo indígena, né, que ela é arcaica e tal assim, eles vão explicar isso falando que foi ao deus tal que está virado. E aí, por isso, né, o trovão caiu. Bom, mas a gente fala sobre outra questão que é primordial, essencial para a gente aqui, que é o surgimento da filosofia, que se deu no século VI a.C. Sim, esse evento marca uma evolução dentro do campo do pensamento racional, porque a partir de então, o ser humano passa a dar conta de explicar o mundo pelo mundo, sem precisar de uma força sobrenatural, um Deus específico, para explicar um problema do mundo humano. Bem, desde então, a filosofia nos orienta, nos ajuda a resolver uma série de problemas. Uma característica que é interessante da filosofia é que ela é uma disciplina extremamente versátil e nos ajuda a compreender praticamente qualquer tipo de problema. Como, por exemplo, uma pandemia. Sim, vocês podem ver aí que está todo mundo perguntando aos filósofos de hoje em dia o que eles têm a dizer sobre a pandemia. Então, na aula de hoje, preparei algumas reflexões, né, que nos permitirão pensar sobre esses tempos difíceis. Bem, primeiramente eu vou falar sobre um texto, né, de um filósofo francês chamado Albert Camus, que publica na década de 40 um livro que ele fala sobre uma epidemia que atinge uma cidade da França, chamado Rie. A história se passa exatamente em 1940 e conta as situações que a gente vive hoje em dia, como isolamento social, né, como mortes que acontecem de repente, enfim, tem a ver com as situações que a gente está lidando aí no dia a dia. Bem, mas para além disso, Camus está refletindo também sobre o que é o ser humano. Inclusive tem uma frase dele que é muito genial, né, em que ele fala que o pior da peste não é a morte dos corpos, mas sim a corrupção, né, da alma. E que esse espetáculo é terrível de ver. Veja bem, vamos transpor isso para a realidade atual, 2020. Nós vemos aí uma série de pessoas lutando contra o isolamento social porque estão com medo de perder dinheiro. Por outro lado, vemos gente em situações confortáveis que não tem um pingo de empatia por quem está passando necessidade. O que é isso? Isso é egoísmo. Sim, quando a gente está numa situação difícil, pessoas tendem a pensar só em si mesmas. E a coisa vai para além, tá? Vou citar aqui um outro autor também, que a gente já viu, que é o Sêneca. Este Sêneca, que faz parte de uma corrente filosófica chamada estoicismo, ele nos atenta sobre a importância dos momentos difíceis. Sim, veja bem, pense só. Você está tendo que assistir uma aula chatíssima de filosofia, talvez agora, aí de manhã e tal. Mas pense que teve um tempo que isso não era possível.
Então, veja bem, talvez essa ausência nos permita refletir sobre a importância dessa coisa que supostamente seria desagradável. E a coisa vai para além, coisas simples como, sei lá, a possibilidade de sair por aí, se divertir, passear no fim de semana. Isso tudo a gente faz de uma forma tão corriqueira que a gente não reflete sobre o sentido, sobre o porquê dessas coisas. Quando a gente não tem isso, a gente é obrigado a ficar em casa, trancado, a gente para refletir a importância das coisas e o que realmente tem valor. Será que é dinheiro mesmo que importa? Mas o que importa? O que adianta eu ter dinheiro se eu não tiver saúde? E tem coisas também que a gente costuma dar importância na vida, como por exemplo, sei lá, você poder almoçar em família com seus pais, com seus irmãos. Você acha que é um saco normalmente, né? Mas agora nessas condições que você não tem mais alternativa, você volta-se para aquele apoio que você sabe que sempre vai ter. A pandemia pode restaurar relações ruins entre familiares. Você pode, de repente, ressignificar uma relação que está ruim. Ou seja, a pandemia, ela traz coisas ruins, mas ela também pode trazer coisas boas. Né? Bom, por fim, nessa relação entre mito e filosofia, não estou querendo dizer para você que não adianta, que não vale a pena você fazer jejum e emitir energias positivas para que passe esse tempo difícil logo. Mas ao mesmo tempo, não é inteligente também você não defender, você não emanar energias positivas para os cientistas. Porque são eles que estão aí, né, lutando dia e noite para poder tirar a gente dessa situação. Então, mito e filosofia e ciência são coisas que em última instância se conjugam, entende? Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau!